Olá, galera do Redação Receita de Bolo do Dá Uma Força, sejam muito bem-vindos a mais uma aula bem bacana, hoje aplicando a receita de número 4, Introdução Perfeita para um tema de ordem científica. Galera, vale dizer que os temas de ordem científica foram os menos cobrados no Enem até hoje, mas não podemos deixar de lado, afinal está lá no Guia de Redação de 2013, que é a última versão aí que o Enem publicou, que o INEP, na verdade, publicou, está lá falando que pode sim cobrar um tema de ordem científica. Então vamos fazer hoje para ver como podemos trabalhar um pouquinho esse assunto aí que é de grande importância, ainda mais pra gente, precisamos estar a par disso, afinal estaremos na universidade no próximo ano e é um local que desenvolve muita pesquisa científica. Beleza? Vamos então desenvolver um tema bem bacana. Escolhi aqui falar sobre o tema a pesquisa científica em questão no Brasil. Claro, galera, vocês já estão acompanhando as aulas desde o início e viram lá como que precisamos organizar toda a nossa redação baseado no tema. Nós temos que, então, desenvolver a nossa tese. E, é claro, depois precisamos criar os argumentos e as propostas de intervenção. Então, aqui eu escolhi uma tese específica que é: o governo e o setor privado devem ser os protagonistas do desenvolvimento científico. Nada, vocês viram aqui que é uma tese simples, a tese está clara. Eu estou dizendo nesse momento aqui que, se tratando de pesquisa científica no Brasil, o governo e também o setor privado devem ser os protagonistas. Significa que é somente o governo? Que é somente o setor privado? Não, eu estou colocando os dois aí como responsáveis por essa parte, pelo desenvolvimento científico do país. Beleza, galera? Bom, sair um pouquinho aí do senso comum, que seria a tese: é necessário aumentar o investimento em pesquisa científica no país. Isso aí a gente já sabe que seria um clichê, beleza? Então eu já estou colocando que é preciso essa parceria aí e é isso que eu vou desenvolver ao longo do texto. Tranquilo? Vamos lá então falar um pouquinho de cada pedaço da nossa introdução. Primeiro, como sempre, vamos contextualizar, é claro. E eu falo o seguinte: o crescimento de uma nação está diretamente ligado aos avanços nas áreas de ciência e tecnologia, os quais podem ser avaliados pela participação em produtos inovadores e número de mestres, doutores e instituições de ensino, por exemplo. Então, eu estou dando um breve histórico, uma contextualização bem fácil, galera, uma coisa bem tranquila para vocês verem que não precisa de nada mirabolante no Enem. Beleza? Agora que eu contextualizei, eu preciso problematizar para depois então vir com a minha tese. Vamos lá como que eu problematizei também de uma forma bem tranquila. Coloquei assim: no entanto, no Brasil, os investimentos no universo dessas áreas são recentes e insuficientes, apesar do grande potencial brasileiro para a pesquisa científica. Então, eu problematizei porque, seguinte, galera, começando, eu contextualizei falando da importância da pesquisa científica, do desenvolvimento científico, não é? Fiz uma contextualização aí tradicional, não citei dados, não fiz aí nem argumento de autoridade, nada mirabolante. Fiz uma contextualização tradicional. Problematizei, então, falando que sim, os investimentos são recentes e são insuficientes, apesar do grande potencial que o país tem. Beleza? Então, mostrando para vocês que pode ser sim uma problematização também simples. E agora eu vou para a minha tese explícita. Coloco nesse cenário, lembrando sempre, galera, a gente sempre usa aquilo, isso é uma dica bem bacana, colocar no entanto, a gente fazer aí uma contraposição do que falamos, né, para justamente problematizar. E aqui colocar nesse cenário, nesse contexto, isso é muito bacana para dar coesão total aí no seu parágrafo, né? A gente já viu isso. Então, repetindo, na minha tese explícita eu coloco: nesse cenário, não só o governo deve ser o protagonista do desenvolvimento científico, como também o setor privado. E aí, galera, vale fazer um adendo para o seguinte: sempre que usamos não só
precisamos obrigatoriamente colocar o como também. Porque senão isso aí é uma falta de coesão realmente na sua frase. Se eu colocasse algo do tipo, nesse cenário, não só o governo deve ser o protagonista do desenvolvimento científico, ponto. Ok, não só ele. Se é não só ele, existe mais alguém que deve ser protagonista. Por isso que eu sempre, e isso é algo recorrente entre os alunos, colocar isso, ó, não só o governo deve ser o protagonista, não só a escola deve ser a responsável. Ponto final. Não pode. Isso aí você vai perder ponto. Então, colocou não só, não somente, coloca como também, com certeza, porque senão isso aí vai fazer você perder pontinhos. Beleza, galera? Então, essa foi uma introdução perfeita, uma introdução em que eu falei da contextualização, problematização e tese explícita em se tratando de um tema de ordem científica. Tranquilo, galera? Então, nos vemos na próxima aula. Vamos falar um pouquinho sobre um tema de ordem política. Até lá!